Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Doxio. Hoje, nossa convidada é Clemira Silva, que é estrategista de percepção e posicionamento. O que nós vamos falar hoje? Muitas vezes a consulta começa antes mesmo de o paciente estar na sua frente. Poucos minutos que o paciente te vê, seja nas redes sociais ou até mesmo no seu consultório, ele já define quem você é. Como é a percepção sua para o seu cliente? É dessa importância da imagem que nós vamos falar aqui hoje. A Clemira, além de tudo, eu tenho o prazer de tê-la como amiga e o posicionamento dela na minha carreira mudou totalmente como o paciente me enxerga. Cle, é um prazer ter você aqui comigo hoje e vamos conversar um pouquinho. Para a gente começar, eu quero que você explique como é o seu trabalho e o que você faz, como você ajuda profissionais médicos como eu a mudarem essa questão de posicionamento e imagem. Bom dia, Marcela. O prazer é todo meu e eu fico muito feliz e honrada com esse convite, ainda mais você sendo a minha cliente e ter passado por todo esse processo, por essa experiência. Então, quando a gente diz estrategista da percepção e posicionamento, o que vem a ser isso? Na verdade, todos nós somos percebidos de alguma forma. Então, o meu trabalho é entender como o outro percebe você e como você percebe, como você desejaria ser percebida. Aí tem um braço da consultoria de imagem também que eu aplico como ferramenta no meu trabalho. E o meu trabalho é exatamente desenvolver profissionais para exercer essa comunicação sem fala. Porque todos nós trazemos aqui símbolos, né? Quando vestimos, quando conversamos, quando criamos algum gestual, a gente está emitindo sinais. E o que eles estão comunicando? Então, entra aí o meu trabalho, essa observação nessa questão do posicionamento e da presença de cada um de vocês. E com certeza isso é muito importante. Ao decorrer do nosso podcast, nós vamos falar dessa importância, como isso impacta. E a questão que eu acho interessante é como você deseja ser percebido. Minha primeira pergunta é o seguinte: aquela questão de que a primeira impressão é a que fica, é uma verdade? E quanto tempo precisa para a gente ter aquela primeira impressão de um profissional? Olha, a ciência já trouxe isso aí como até tese e casos, né? A primeira impressão, ela é construída em milésimos de segundo, em milésimos. Ou seja, ao adentrar a uma sala, ou mesmo nós aqui conversando, você já tem uma percepção sobre mim, que pode ser positiva ou negativa. Então, quando eu conheço, eu entendo, eu adquiro autoconhecimento sobre as minhas proporções, as minhas características faciais, eu entendo sobre o meu estilo, sobre o que eu quero comunicar, eu trago para minha imagem o que eu falo, a gramática visual, que vai direcionar a percepção do outro sobre a minha pessoa como positiva. Então, isso em milésimos de segundo fica, sim, se eu não tiver outra oportunidade de falar com você, de encontrar você e falar, e se eu criei uma imagem que talvez não tenha sido positiva, isso pode gerar um ruído sobre a minha pessoa. E se eu não tiver essa oportunidade de me posicionar, de colocar para você quem eu sou, talvez você vá ficar com essa percepção negativa. Então, quer dizer que depois, se a gente tiver uma percepção negativa inicial, ela pode ser mudada, mas a gente vai ter um trabalho maior para isso, não Com, vai? com certeza, porque quando você tem essa percepção positiva, você já atalha, você não tem que se explicar. A Sim. pessoa já está aberta a te ouvir, porque você passa a confiabilidade, você passa a ser uma pessoa acessível, você passa a ser uma pessoa de fato quem você é. Quando você não tem esse conhecimento, talvez você crie um ruído, e o outro talvez não queira te dar uma segunda oportunidade. E aí você falou de conhecimento, eu tô aqui pensando, essa imagem que eu gostaria de passar, ou como eu quero ser percebida, ou como os outros me percebem, também passa primeiro pelo um autoconhecimento, né? Com certeza, isso é fundamental. Você tem que ter essa clareza. Quem eu sou, o lugar que eu estou, o lugar que eu quero estar, com quem eu quero me conectar. Então, vamos pensar na questão médica, né? Isso. Vocês têm uma clínica, vocês recebem pessoas de diferentes perfis comportamentais. Sim. Aberta a passar o quê?
saúde, mas você primeiro precisa conquistar o quê? Confiança. Então, se você se veste, se você se posiciona de uma forma confiável, o paciente, quando ele chega na sua clínica, ele não conhece o seu diploma, suas especialidades, ele já ouviu falar, mas ele sabe aquilo que transmite para ele confiança. Acolhimento. Então, ao adentrar a sua clínica, se não existir uma coerência, não só da sua imagem, mas como de toda a clínica em si, ele pode estar aberto ou não aos procedimentos e protocolos que você quer entregar. Essa era a minha próxima pergunta, né? Ah, Hoje o paciente, ele compra, então, mais do que a competência do médico. ele Porque compra a a confiança. confiança, né? Porque muitas vezes, quer dizer, quase todas as vezes, o paciente nem sabe onde eu formei, onde eu fiz Exatamente. pós-graduação, e ele nem muitas vezes questiona isso durante a consulta. É a confiança e aquela percepção, É então, aquela primeira impressão. Ele já ouviu falar da doutora Marcela. Doutora sim. Marcela é uma excelente profissional. Mas será? Então, a partir do momento que ele chega na clínica, tem que ter essa coerência. Tudo tem que ser construído para esse posicionamento da sua marca. A recepção, a recepcionista, todo o espaço em si tem que trazer esses sinais que coloquem em mim esse sentimento de conforto, de confiança. Ai, aqui é o meu lugar. E aí, quando chega a doutora Marcela, ela traz essa gramática visual, ela traz todos esses elementos visuais, o seu gestual, a sua postura, a forma como você recebeu, como você cumprimentou, ali você já está emitindo sinais que Uhum. faz com que esse paciente se sinta seguro. Então, essa é minha doutora. Essa E eu como gostei. que um médico pode comunicar essa confiança, né? Através, como você falou, de roupas, postura, expressão facial, voz, cabelo, acessórios, falando, né, desse profissional de saúde. Tudo isso vai levar a essa confiança ou não? Sim, tudo isso vai impactar, vai construir, né, toda essa identidade visual. Mas aí entra um outro detalhe, não é somente aparência, Sim, né? Porque a partir do momento que ele te procurou, ele já teve uma referência. sim. E essa construção, como eu disse, vem da coerência de tudo que envolve esse médico, seja a presença dele no digital, seja a presença dele no contexto ali geral da clínica, como as pessoas percebem esse médico, como a equipe fala desse médico. Uhum. Então, entra aparência, entra voz, entra postura e comportamento. Quando existe uma congruência, uma clareza e uma coerência nisso tudo, aí você realmente consolida uma imagem, uma marca pessoal forte. Tudo isso, então, vai levar para essa questão da marca pessoal. E Com é certeza. interessante, por isso eu falei do autoconhecimento, porque não tem como eu ser uma na minha casa e ser outra líder no meu É. consultório e ser outra líder dos meus pacientes, né? No fim, a coerência e a congruência é muito importante. Eu falo que ela que move toda essa construção, porque você não pode criar personagens. E hoje o que que a gente percebe? Muitos profissionais buscando ajuda, mas isoladas e sem se conhecer. Então, aí ele chega, um exemplo, no marketing, ali é construída uma imagem que passa autoridade, coloca ele se Os arquétipos. com os arquétipos. Mas será que aquilo realmente tem a ver comigo? Uhum. Será que eu me identifico com isso? Então, é questionar. Então, o primeiro passo é você se conhecer, para depois você contratar equipes que te ajudem a fazer essa transmissão da sua marca pessoal. Então, você não delegue isso a terceiro. É importante que você reaproprie de quem você é. E aí você vai direcionando esses profissionais. Não, isso tem a ver comigo. Hoje é muito comum as pessoas buscarem nas IAs, né, todo um texto lindo, Sim. maravilhoso, uma forma de se expressar, mesmo contratar consultores, stylists para criar essa imagem, mas a pessoa não se sente Uhum. pertencente. Ela não se vê naquele lugar. E aí? Isso não vai se sustentar. Ah, isso não sustenta, porque ali, na verdade, você criou um Um personagem. personagem. Aí um dia eu te encontro na fila do pão, Essa era a e minha aí a pergunta. Marcela não é aquela pessoa que eu vi na rede social. Ou eu vejo a Marcela em algum ambiente onde houve um distrato, uma alteração. Ué, mas a Marcela parecia uma pessoa tão calma. Então eu digo que é coerência, autenticidade, ela é a sua verdade, ela é a sua marca. E falando aí, né, dessa questão de agora um pouco trazendo para
imagem do vestuário, né? Da roupa especificamente, que a gente tá falando de coisas muito além, e eu acho que isso é o mais importante, a gente Com entender que a certeza. imagem não é roupa. Não. Mas falando disso especificamente do que a gente é, né? Você me conhece já há anos, sabe que eu e a praticidade temos um grande alinhamento em comum. E aí, até para ir na fila do pão, eu tenho que pensar nessa imagem? Não é que você vai pensar, mas concorda que quando você é uma pessoa que se cuida, você pode até estar de chinelo, com uma Ai, camiseta, ufa, então eu mas essa posso. camiseta tá limpa, essa bermudinha que você está usando, esse short, tá adequado. Não é que você vai a padaria com um blazer ou uma camisa, não. Você vai da forma como você se vestiria para ir para a fila do pão. Aham. Mas existe ali uma coerência. Se você cuida da saúde, você cuida da sua imagem. Sim, com certeza. É, o seu cabelo pode estar um rabo de cavalo, mas ele está alinhado. Seu cabelo Uhum. está limpo, sua t-shirt está limpa, está organizada. Então, a pessoa vai encontrar com você na fila, ela vê que existe, mesmo no casual, mesmo no dia a dia, você traz aquela imagem impecável. E Uhum. muitas vezes estar impecável, estar adequado, não é trazer artigos de luxo, não é trazer artigos de qualidade somente, mas realmente existe uma adequação para cada ambiente. Isso, adequação para cada ambiente. Porque também eu não vou no clube de salto alto e Ah, blazer, né? Porque eu não vou estar adequada com aquele ah. ambiente. E qual que é a diferença entre o limiar, né? Entre elegância e ostentação? Porque eu vejo que muitas pessoas pensando na imagem, pensam somente em questões de tem que ser um relógio de marca, uma roupa de marca, né? Mostrar, inclusive, a marca, porque muitas vezes hoje a gente sabe que, falando em marca pessoal, nós também estamos falando de marcas de vestuários aí. As grandes marcas, elas nem têm grandes logos na roupa, né? Porque não são mais imperceptíveis. É no tecido, são em outros detalhes. E qual que é esse limiar entre é possível a gente ser elegante sem precisar ficar ostentando tanto? Com certeza, olha só, vou te dar um exemplo simples. A elegância ela está muito linkada à autenticidade e à adequação, nem mais nem menos. Sim. A ostentação, o holofote está no produto. Então, uma mulher elegante, ela não ostenta, porque ela é o holofote. Ela tem Uhum. que chegar, não o produto. A ostentação não, ela joga o holofote para o Para o produto e produto. você vem em segundo plano. Então, eu falo muito isso para os meus clientes. Pode ter, sim, produtos de luxo, de Sim. marca, é super bem-vindo, Uhum. mas desde que você não se torne um outdoor dessa marca. Uhum. Porque você é a protagonista, e não o que você está usando, e não o que você está carregando. Então, existir esse equilíbrio, nem mais nem menos, é fundamental para você transitar em qualquer ambiente e demonstrar o quanto você é uma pessoa elegante. Por exemplo, para que o médico chegue de frente ao paciente, ou ele de frente a muitas pessoas em uma palestra, e ele seja percebido, e não O que o ele que ele está está usando, usando. exatamente. E quais erros hoje você observa, assim, os erros mais comuns, né? Aqui voltado para profissionais de saúde. Excesso de informalidade, ou excesso de luxo, ou um certo desleixo, ou uma incoerência com o que é e o que é mostrado. Quais são esses erros mais comuns que você observa? Eu percebo alguns profissionais perdidos, tá? Porque, primeira coisa é aquilo que eu falo. Quando você adquire o autoconhecimento, eles estudam muito para a profissão, estudam Sim. muito para a especialização, eles estudam muito para se capacitar. Eles estudam aquela tecnologia que vai ser lançada, mas, assim, a grande maioria não parou para estudar a si próprio. Uhum. Então eu digo que o autoconhecimento ele é tão libertador, porque ele vai te norteando para todas as escolhas. E a partir do momento que esse profissional, ele não tem esse autoconhecimento, ele delega a terceiros, aí ele erra. Porque às vezes ele usa aquilo que realmente não condiz com a essência dele, com a autenticidade dele. Aí ou ele fica muito, ou às vezes ele ignora isso, ele não quer saber disso, Uhum. e aí ele passa um ruído. É uma pessoa que não se cuida. Como que eu vou confiar numa pessoa que não se cuida Para cuidar de mim, para né? cuidar de mim? Percebe? Então, assim, é importantíssimo, primeiro, você se olhar, você se conhecer, se cuidar, porque aí você vai emitir sinais
positivos para que o outro possa confiar em você. Sim. Então, o maior erro eu vejo é isso, a omissão do autoconhecimento. Delegar a terceiros uma questão que, se é autoconhecimento, como o nome Ah, próprio já fala, é é, auto, é próprio, é meu, não tem porque aí eu como. vou saber escolher os profissionais. Porque eu acredito que todos os profissionais, sejam no marketing, seja no styling, eles têm boas intenções. Sim, Mas eles precisam antes ouvir esse cliente, né? E esse cliente, ele tem que ter esse domínio. Não, eu gosto disso, eu sou isso. Muitas vezes, por exemplo, eu peço algum texto para o IA. E aí ele me manda. Eu falo, não, isso não é a minha fala. Corrija. Eu falo assim, assim, assim. Então, aí eu sei delegar, eu sim. sei conduzir a própria IA para que ela realmente demonstre a minha autenticidade ali. Uhum, justamente. Então, para hoje a gente pode falar, eu também acho isso, que o maior erro é a incoerência, A né? Porque se incoerência. você delega, aí aquele profissional, né, com boas intenções, ele vai querer passar aquela imagem. Mas aquela imagem não é a sua imagem. E aí você vai estar tendo uma incoerência. Você mesmo é uma prova disso, né? Vamos lá. Nos nossos atendimentos. Quantas vezes eu falo, Marcela, vamos pensar. Não, mas eu não gosto. Não, eu não quero. Você se posiciona. Sim, E muitas vezes eu falo, olha, você tem essa e essa opção. Aí, qual é o seu sentir? Né? E aí você me dá a resposta. Porque se você não se sentir confortável naquele lugar, você não vai representar aquele lugar. justamente. Isso é maravilhoso. É. E você acha que existe alguma coisa nessa parte de vestuário que pode afastar o paciente? Porque vamos falar assim do tradicional jaleco. Hoje eu vejo que a maioria dos médicos, né, na maioria de nós médicos que atendemos em consultório particular, não utiliza jaleco. Eu mesma não gosto. Mas como que é? Você acha que isso é um elemento bom ou ruim? Ou depende da pessoa em si? Então, eu acredito que depende da especialidade de cada médico. Eu vejo o jaleco, inclusive eu já coloquei isso em palestras, workshop que eu faço. O jaleco, ele é um instrumento de trabalho, Sim, né? Então, começa daí. Quando eu devo usar o jaleco? Quando eu vejo o jaleco como um momento que você vai usar um procedimento. procedimento, Então, justamente. você vai usar esse jaleco. E cuidado, porque usou esse jaleco, ele sujou, retira. Que negócio da gola suja, A assim, gola né? Tudo de suja, às vezes o maquiagem. respingo, a maquiagem, retira. Porque ali, eu mesma, eu vou dar um exemplo, trazer um case Aham. meu. Eu tive que ser atendida, aconteceu um acidente, eu fui atendida e eu lembro que eu, no pronto-socorro, óbvio que ali é Sim, emergência, sim. mas eu me lembro de um médico vir me atender e estava com respingo. Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, esse cara ele usou esse jaleco em outro procedimento, vai que tem bactéria. É Você sim, entende? sim. Eu não queria. Eu falei, não, tira ele daqui, eu não Aham. quero. Ou seja, isso aí pode trazer ruídos também. Acho o jaleco, sim, super importante como uma ferramenta de trabalho, mas ele não é o seu diploma. Sim. Ele não traz a credibilidade que o outro vai perceber. Assim como o estetoscópio no pescoço. Exatamente. Porque antes o médico era isso, né? O jaleco com estetoscópio no É. pescoço. Ou seja, ele acreditava que aquilo ali eram os sinais que mostrava que eu sou confiável, eu sou médico. Aham. Pensa comigo, se a pessoa está indo na sua clínica, ela já sabe que Já você é o sabe. médico. Justamente. Agora, se você quer diferenciar da sua equipe, aí sim, ter uma roupa com cuidados, com caimento, de qualidade, cores que realmente transmita, que pode, porque isso comunica a cor, a estrutura do Sim. shape, o elemento que você usa, o óculos, o acessório, a forma que você coloca o cabelo, se você usa barba ou não, o corte daquele cabelo, independente se é homem ou mulher. Tudo que você insere na sua imagem é somatório e emite sinais. Isso daí, você falou aí do shape, eu fiquei pensando também em questão, né, da pessoa estar acima do peso ou não. Então, falando aqui para os profissionais de saúde, né, isso no geral, às vezes a gente não está tão
satisfeito com a nossa imagem corporal. E eu acho que isso puxa um gatilho negativo de aí, então já tá ruim, eu não vou me cuidar mesmo. Uhum. Mas é totalmente possível adequar naquele momento, pode ser que por várias questões você está acima do peso. E não é por isso que você vai deixar de cuidar. Exatamente, da sua imagem, porque o mercado está aí para a gente saber fazer escolhas inteligentes. Eu atendo médicas que com sobrepeso e que trazem essa dor, que é um distúrbio, problemas. E a gente está ajustando e adequando todo o seu armário com peças que realmente produzam uma imagem agradável. Vai valorizar. Vai valorizar, independente do peso na balança, Justamente. independente da medida da roupa. É possível, sim, estar elegante, estar adequado. Com certeza. Então, não é a questão da estética em si, mas como você se apresenta. Porque isso também cria Com conexão. certeza. E aqui pensando nos médicos em diferentes especialidades. A especialidade muda, por exemplo, uma médica dermatologista, uma médica nutróloga, um cirurgião, eles precisam se comunicar de forma diferente? Eles precisam comunicar quem eles são. Isso é fato. Isso independe da sua especialidade. Uma vez que eu sou médico, eu cuido do outro. E esse cuidar do outro exige de mim uma confiabilidade, uma presença, um acolhimento. Então, seja em qualquer especialidade, isso é fundamental. Você comunicar a confiabilidade, a coerência, o acolhimento e a verdade. O quanto você realmente tem autoridade sobre aquele assunto, Então, né? isso é o seu eu, Exatamente. independente se eu sou E quando cirurgião. você traz o seu eu, você traz a sua verdade, traz aquilo que você confia, óbvio que você não vai conseguir conectar com todos, mas você vai trazer uma comunidade que se conecta com você. E aí que está o seu diferencial. E como alinhar isso pensando assim, por exemplo, agora falando de profissionais de saúde, que hoje a grande maioria dos médicos hoje tem uma realidade que nem sempre eles conseguem depender somente do consultório, né? Eu mesmo já passei por essa fase que era de manhã num lugar, à tarde em outro lugar, né? E esse de manhã no lugar era o quê? Hospital, com fila grande de atendimento, à tarde no consultório, e às vezes no meio do dia a gente não consegue ir em casa. Tem diferença, eu sei que é a verdade, mas tem diferença, por exemplo, de como eu vou estar num lugar de emergência que eu vou atender 20 pacientes, né? Ou como eu vou estar num atendimento de convênio, ou como eu vou estar no meu atendimento do paciente particular? Ótima essa sua pergunta. Essa é polêmica, hein? Porque isso me lembra um case que eu atendi uma médica em Ribeirão. Essa cliente em específico, ela atendia na rede pública e ela atendia no particular. E na rede pública, ela vestia, eu lembro exatamente isso, ela vestia uma calça jeans, ela E um Crocs? bem relaxada, uma camiseta, jogava aquele jaleco Uhum. com a logo, né, ali do espaço que ela atendia, e toda desarrumada. E quando ela ia, às vezes não dava tempo dela se trocar, mas ela sempre deixava uma roupa na clínica Aham. para mudar. E aí eu perguntei para ela: existem duas mulheres aí? Aonde que está o seu amor próprio, a sua autoestima? Você acha que a rede pública não merece ver essa mulher bonita, bem arrumada e adequada? Ah, Clê, mas eu acho que eu vou intimidar. Eu falei, muito pelo contrário. Se você está na rede pública, se você leva sua personalidade, seu acolhimento, um cabelo bem cuidado, uma roupa bem cuidada, você está estimulando esse seu paciente melhorar, Sim, independente do custo de vida dele. com certeza. Ele vai se sentir merecido. Olha, essa médica bonita, e você vai estar comunicando para ele acolhimento, confiança. Uhum. Eu saí do meu espaço para cuidar de você. Uhum. Eu fiz isso durante muito tempo, de estar em vários, mas eu já te conhecia, né? Então, eu já tinha passado pelo processo. E no SUS, é muito interessante, que eu geralmente ficava de manhã no SUS e à tarde no meu consultório. E todo mundo, eu chegava no SUS e falava, a doutora elegante chegou, né? Olha que Porque eu já maravilha. tinha passado por isso. A única coisa que eu mudava, às vezes, era o sapato, porque ficar o dia Sim, de todo ali de salto salto. muito alto
a manhã toda andar ali era, né? Então, às vezes o sapato mudava, mas não era porque ele não tinha o salto que ele não era Exatamente. adequado Mas você se vestia, né, para o seu dia de para o meu dia de trabalho. trabalho. Independe aonde você está. Porque isso é ser coerente, sabe? Quando você se veste de você e não há para atender aquela pessoa. Óbvio que existe o não vestir a intenção. Sim, Mas se eu vou para uma rede pública, muito pelo contrário, aí que eu vou querer me cuidar, colocar aquele perfume suave para que aquela pessoa naquele dia tenha, em algum momento, algo de bom. sim, Eu recebi algo de bom daquela médica. E você vai sair da invisibilidade e vai ficar na memória dele. A minha doutora é justamente. bonita, a minha doutora é elegante. Uhum, Então, inclusive, eu gosto sempre de tirar foto. Então, um dia, quando ela chegou e eu fotografei ela no atendimento público e depois uhum. na clínica, eu mostrei para ela. Falei, olha, aqui você não parece doutora, você está parecendo uma estagiária. E até a questão da confiança, né? Exatamente. E ela percebeu isso, ela falou: "Nossa, eu nunca tinha parado, porque eu achava que eu ia invadir, que eu estaria sendo demais". Eu falo: Uhum, "Gente, a gente tem que subir a régua", né, justamente. porque imagina, se ele sabe que ele vai ser atendido pela doutora Marcela, com certeza naquele dia ele vai querer se arrumar para Melhor. ser atendido. É. Então eu acho que a gente tem que subir a régua nesse E a sentido. gente vai levando Vai esse levando, vai movimento. fazendo um movimento, um movimento progressivo onde todos melhoram, todos se olham, todos se gostam, porque a gente está falando de amor próprio, a gente está falando saúde é isso, é cuidar de si, Sim. é, E mais uma vez a coerência, né? Porque eu sou eu, a mesma pessoa, no exatamente, SUS, atendendo convênio, atendendo particular, exatamente. né? Muito legal. E vamos estender um pouco agora, você já entrou nesse assunto, mas para a gente explorar ele um pouco mais, que é pensando na imagem da equipe, né? E aí, quando eu falo nessa equipe, porque na Doxio, nos meus mentorados, eu tenho tanto mentorados que estão iniciando, ou seja, a equipe dele muitas vezes é ele, ou a equipe dele é ele mais uma secretária, quanto mentorados que já têm uma equipe maior, né? E eu sempre falo para eles que isso independe, a equipe pode ser pequena ou pode ser Isso, grande, tem que mostrar essa coerência. E como que é isso? A secretária também comunica a marca desse médico? muito. O primeiro contato do paciente é com a secretária. Olha como isso é importante. Eu trabalho isso muito com as clínicas, exatamente. Aliás, quem passa pela consultoria, como você e várias outras, depois que elas passam, elas já querem ter esse olhar para a equipe, porque elas percebem o quanto isso é valoroso. Ao adentrar numa clínica, o paciente, o primeiro contato não é com a médica, é com aquela pessoa. E aquela pessoa já está comunicando sobre a sua marca. Então, tudo aquilo que você já aprendeu, já entendeu, a sua secretária, a sua equipe precisa também ter essa clareza. Eu sou a marca. Eu sou a extensão dessa clínica. Uhum. Então, eu trago códigos visuais que eu preciso, é o meu gestual, a minha voz, a minha postura, o meu atendimento. Ali começa a primeira experiência, né, do seu paciente. Sim, Nesse momento, o seu paciente já está fazendo essa leitura. Porque se eu tenho uma recepcionista que não está adequada, está toda desengrulhada, está toda desarrumada, o que eu posso esperar do restante? sim. E o uniforme, como entra esse? Olha, eu trabalho muito com desenvolvimento e a primeira coisa que eu falo é que eu não faço uniformes, porque o uniforme ele padroniza. Eu faço dress code, eu crio dress code, porque o dress code identifica. Sim. Então eu trago linhas, formas, cores, texturas que vai causar essa percepção. Confie em mim, eu cuido de você, eu sei o que eu estou fazendo. Então não é só falar. Primeiro a gente olha, enxerga para depois a gente ouvir. Sim. Então, por exemplo, igual na minha clínica, né, que eu tenho secretárias, recepcionista, tem a concierge, tem a gestora, tem as enfermeiras. Cada uma vai ter o seu dress code É isso. diferenciado, porque a Elas vão função. ter que ter exatamente essa comunicação do que elas são, do cargo que elas ocupam. Então, não pode padronizar. Ah, é todo mundo de blusa rosa com lacinho. Uhum, Não.
Não ali existe uma hierarquia, ali existem departamentos. Sim. E você concorda quando eu entro numa empresa onde eu consigo identificar, até mesmo, por exemplo, uma concierge, uma pessoa que está ligada à hospitalidade, ela tem que ser identificável. Sim. Não só pelo crachá, mas pela própria roupa, pela cor da roupa, porque fica fácil. Senão eu vou ficar perguntando quem pode me atender, Uhum. né? Com quem que eu Que eu falo? falo. Então, a primeira impressão eu já vou ter essa sinalização. Uhum. Nossa, eu acho que aquela ali vai poder resolver o problema para mim. Sim. E como que a gente pode explorar isso na equipe? Eu vou dar um exemplo, porque claro que é o que eu falo lá em casa com meus filhos, e, né, por exemplo, mudando um pouco, mas só para fazer o link. A questão da alimentação. Eu falo muito com eles de quanto é importante, mas eu dou o meu exemplo. Eu alimento bem. Exatamente, a referência, A né? referência. Na clínica também, eu falo muito com elas dessa importância, né? Igual você falou, vai com um rabo, mas que seja um rabo de cavalo bem Aham. feito, né? Que não chega lá tudo amarrotada, digamos assim. Mas é o meu exemplo. E esse eu faço bem também. Mas mesmo assim, quase todo dia tem que alinhar isso de Tem. novo. Como que a gente faz para motivar, para realmente, não é nem só motivação, mas para que elas Criar entendam esse hábito. e vistam isso, né? Isso. Então, aí eu vou te falar uma coisa que, inclusive, eu já ouvi e nos meus cursos eu fui aprimorando e aprendendo. Aí entra a cultura comercial da sua Cultura da clínica, empresa. né? Porque a cultura é aquilo que Essa é você não difícil. cobra, é aquilo Uhum. que realmente você vivencia. E esse hábito, até se formar a cultura, tem que falar, tem que reunir, É igual tem que criança mesmo, né? comunicar. Exato, nós somos assim também, né? Eu vou dizer aí que não é só a equipe, a Sim, gente também ser traz humano, né? vícios. Então, quando a gente quer mudar esse comportamento, a gente começa a fazer o quê? Um exercício diário. Eu entro muito, por exemplo, a partir do momento que eu crio o dress code para as clínicas, eu dou um treinamento. Sim. E esse treinamento é para elas apropriar e entender, porque não é simplesmente vestir, é Uhum. sentir. Sentir. Então, esse sentir, ele tem que ser desenvolvido. Aí entra essa parte de treinamento que eu faço com a equipe. Uhum. Aí, daqui a cada 3 meses, eu dou uma reviravolta. Uhum. E elas próprias começam a, sabe, se perceber, olhar a colega do lado, falar, comentar. Quando você vê, volta a falar, a gente sobe a Sobe régua. o nível ali. Sobe o nível. Aí, no próxima troca de dress code, elas já estão mais adaptadas e preparadas. Essa questão de cultura da equipe, eu falo que é o maior desafio. Hoje, para mim, fala assim, É o Marcela, qual o maior desafio. desafio É. do Instituto Ramos, né? E eu coloco, é a cultura de equipe. Uhum. Até porque a gente acaba tendo turnover, né? E o quê? É. E a cultura é justamente isso, né? Porque se sair uma pessoa e entrar outra, a cultura não muda. Não muda. E ela já vai entrar ela tem que naquela ser cultura inserida. estabelecida. Aí, quem já está nessa cultura vai começar a ter a responsabilidade de ensinar aquela ali. É. Mas eu acho que... Acho não, com certeza, eu vejo um grande problema na cultura ser implementada na clínica ou em empresas. Sabe aonde que ela está? Não é na equipe, é na liderança. Com certeza, com certeza. É a liderança. Isso eu tenho certeza. O meu mentor fala isso e eu falo isso para os meus mentorados. Antes de você pôr a culpa na sua equipe, olhe para o espelho. Você. É você. Isso é certeza. Porque olha como você fala, eu acho difícil. Não é difícil a partir do momento que você cria o hábito. Com certeza. Ou você delega uma pessoa, né? Onde essa pessoa, porque são tantas atribuições, igual no seu caso, uma série de coisas que você vê, mas aí você vai ter uma pessoa que vai ficar responsável por isso e ela vai te dando um feedback. Sim. E aí essa pessoa, ela tem que ter a clareza de nomear o que está certo, o que está errado, o que poderia melhorar, e reunir isso com a equipe. E Uhum. você fazer essa pontuação, não uma cobrança, não uma coisa Sim. chata, mas uma coisa que fala, gente, nós somos uma marca. E essa marca, ela está se posicionando. E você é uma peça muito importante dessa Uhum. engrenagem. Com certeza. Né? Então, às vezes, a gente usa essa frase, ai, vestir a camisa. Uhum. Se perde. Se perde. Esse posicionamento tem que ser seu, tem que ser da liderança, e aí você vai atribuindo, e aí pode ter o rodízio que for, mas sempre vai ter alguém lá que vai lembrar essa outra pessoa que entrou agora, Cultura. a cultura. Para a gente pensar um pouco em faturamento, né? Quando a gente fala de consultório particular, né, que é um dos objetivos da Doxio,
mostrar para o médico que ele está lidando com uma empresa. Né? O consultório é uma empresa, não só um CNPJ, porque às vezes eles falam, eu tenho um CNPJ. Não, ok, o CNPJ é uma coisa que... É uma empresa. Uma burocrática que precisa, mas assim, na prática ali, né, o consultório é uma empresa. E as contas precisam fechar. Então, a gente precisa ter um faturamento que vai tirar todas as despesas, ter um lucro. Então, esse olhar que eu trago para o médico, né? De que ele precisa ser o CEO, ele precisa ser o gestor, e ele também é o operacional. Então, ele tem que estar em todos esses momentos. E essa questão do posicionamento da marca, da imagem, ela altera ou não o faturamento? Muito, mas muito. Por quê? Se eu quero pacientes de ticket médio alto, eu preciso me vestir e comunicar no mesmo nível. Não basta eu simplesmente ter uma consulta de valor alto se a minha imagem, se a minha comunicação, se a minha postura não é a mesma, no mesmo nível. E ela eleva, ela não, eu falo que a imagem, ela não traz a sua competência, mas ela revela a sua competência. Ela Algo revela. Pode estar escondido. É isso. Então, assim, ela eleva muito. E aí, para isso, tem um detalhe. Quando você traz uma imagem de alto padrão, você não precisa se explicar. Sim. A pessoa sabe que você tem um custo. Se o seu café tem um custo tem uma apresentação de alto padrão, se a sua clínica tem tudo isso, você não tem que ter receio de falar do seu valor. Ela já vai chegar preparada. Ela né? já está preparada e aberta a pagar aquilo. Sim. Óbvio que a entrega tem que ser compatível, com certeza, né? Como eu também fico abrindo, né? Tentando abrir a cabeça dos colegas médicos no sentido que a todo momento nós estamos nos vendendo, né? Vendendo tanto a nossa pessoa, a nossa marca, quanto para vender uma consulta, seja um procedimento, seja um plano de acompanhamento. E muitas vezes essa venda não é feita, né? Não acontece por erros ali na hora da venda. E essa comunicação começa no valor percebido. Exatamente. A partir do momento que você já tem isso, você já apropriou disso, você vai comunicar isso, mas todo o contexto tem que ser assim. Eu gosto de trazer um fato ocorrido. Joshua Bell, um grande violonista, renomado, o ticket dele de cobrança era na faixa de $200, enche teatros em Washington. E aí, o Dave Post, o Washington, convidou ele para tocar, não sei se você lembra, 2007, 2008, no metrô, no final do dia. Ninguém parou para ouvir. Porque ele estava fora de um contexto. Sim. Pouquíssimas pessoas contribuíram. O violino era o mesmo, o músico era o mesmo, o artista era o mesmo. E o que mudou? A imagem e o contexto. E pensando nessa questão de contexto, ambiente, também não adianta o médico se comunicar, a equipe se comunicar, entrar no consultório e estar um consultório bagunçado, desorganizado. Exatamente. Isso aí também, quais são os sinais que eu percebo disso? Inclusive, eu tenho um médico, que ele é médico do meu filho, não vou entrar no nome. Claro. Ele é inteligentíssimo. Ele é uma pessoa, assim, super confiável, sábio, ele tem autoridade no assunto. Mas você pensa num consultório bagunçado. E eu indiquei ele, mas eu conheço ele, eu sei da pessoa que ele é, eu sei os resultados que ele já provou. E eu indiquei ele para uma amiga e tal. Ela foi, quando ela saiu de lá, ela falou assim, e ela tem um toque, ela é uma pessoa hiper organizada. Ela saiu de lá e me falou assim, você confia nesse médico? Você tá louco, ele tem cara de louco. A mesa dele era uma bagunça, ele ficou procurando meu prontuário, ele disse que não gosta de computador. Eu morri de rir. Mas olha para você ver o ruído que isso comunicou. Sim. Eu falei, mas você ouviu o que ele falou? Ela não conseguia ouvir, porque era tanta bagunça, meu olho ficou acompanhando. Sim. Ou seja, os sinais. Com certeza. Então, eu precisei explicar quem ele era, a capacidade que ele tem.
E para ela concordar e voltar no retorno. então, ela comprou ele, mas de acordo com a sua indicação do que você E falou. aí, Se ela não tivesse, com é, certeza, ela isso não não teria seguiria, ido. né? Você entende? Então, por quê? O nosso cérebro, ele lê esses sinais. Aquilo que sai de uma desordem já comunica para mim, não é confiável. Uhum. E é bagunçado. E se é bagunçado Atrasou. aqui, vai ser... É. Atrasou Não, também, né? é. Então, isso é muito importante. Eu falo que essa coerência, quando a gente fala em coerência, fica uma palavra solta, mas não. É em todo o contexto. É no Uhum. atendimento, é no WhatsApp, é uma outra coisa também muito séria. A gente manda uma mensagem, a pessoa demora 24 horas para Sim. responder. Isso é um ruído. Por Uhum. quê? Hoje a gente conversa muito no mundo digital. Imagina alguém entrar nessa sala e cumprimentar. Oi, Marcela, tudo bom? Como é que você está? Não respondeu. Sim. É a mesma coisa, no WhatsApp. Por favor, eu gostaria de saber. Não respondeu. Fica no Eu não vácuo, tenho importância. A pessoa não está me vendo. justamente. Então, a presença digital também precisa ser olhada Com com muito certeza. critério. Se a gente pensar assim num conselho prático para um médico hoje, iniciante, recém-formado, né, que ele está iniciando um consultório particular, quais seriam, assim, 3 primeiros ajustes de imagem que você faria nele ou traria para a percepção dele? A primeira coisa é o autoconhecimento. Uhum. Vamos passar pelo autoconhecimento, vamos passar por esse processo. Saber quem é você, onde você está e onde você quer chegar. E aí sim, vamos cuidar da sua aparência, vamos cuidar da sua voz, A importância da voz, a né? voz, vamos cuidar da sua postura, o lugar que você ocupa, como que é, né? O quanto você ocupa desse espaço e Uhum. o seu comportamento. Essa comunicação silenciosa é muito importante, né? Muito, ela diz muito, porque Uhum. as pessoas não têm tempo hoje de conversar, elas estão olhando, elas estão Olhando, observando. observando. Então, seja numa academia, você está ali fazendo. Não duvide. Você é a doutora Marcela na academia, você é a doutora Sim, Marcela no supermercado, você é a doutora Marcela na porta da escola do seu filho. sim. Se você chega igual uma louca, buzinando, tal, É, você está é, comunicando, é né? verdade, todo momento. Você é a doutora Marcela no restaurante. Então, essa simbologia, né, essa postura, essa comunicação sua, ela está sendo avaliada o tempo Tempo inteiro. inteiro. E quando alguém, e as pessoas estão muito, eh, elas gravam muito na memória o negativo, Uhum, infelizmente. Então, quando alguém fala assim, nossa, doutora Marcela é ótima. Não, mas eu vi ela na fila uhum. da escola, Deus que me Brigando. livre. A outro, não, mas você percebe? Aham. Então, ali vão começar a apontar ruídos, e o ruídos gera o quê? Reputação. Uhum. E uma reputação desconstruída, uma reputação que não seja positiva, muitas vezes ela acaba com a construção dessa Das- sua marca, E aí né? o Desse posicionamento. retrabalho é muito maior, Muito né? Se você maior. reconstruir aquilo ali. É. Então, colegas, acho que por aqui já tá dando para vocês perceberem até agora nesse episódio o que eu falo para vocês que é o seguinte: ter conhecimento técnico é muito importante, mas deixou já de ser suficiente para você que quer ter uma marca pessoal forte. Clê, vamos fazer o seguinte: eu gosto muito de casos reais, né? Claro, sem identificar a pessoa. Mas pensa aí hoje num profissional de saúde que você já atendeu, em que a mudança dessa percepção, que essa construção da imagem transformou totalmente a percepção do outro sobre ele, a percepção profissional, ou mesmo da percepção dele sobre ele mesmo. Pense em alguém aí e me conta um caso que você acha que que foi impactante. O seu trabalho falou, nossa, esse aqui eu mudei, realmente. Olha, eu falo que o que eu faço, eu gosto muito. Isso me move, isso me dá energia. E a minha entrega, ela é muito grande quando eu vejo que o cliente ele está aberto. Então, todos os dias acontece. Eu falo que recente, muito recente, é um caso muito específico de uma querida, uma grande profissional, estava mais na área da saúde pública. Uhum. E ela queria mudar para clínicas particulares,
acabar com o convênio. E ela me, e ela me procurou exatamente para fazer essa adequação da imagem. Sim. Então, ela passou por todo o processo. Eu falo que ela era um diamante bruto. O diamante ele já tem um valor, e eu via o valor. Sim. Então, o meu trabalho é exatamente isso, fazer essa lapidar. Ela trazia o valor, eu via a capacidade dela, mas eu não li essa capacidade da imagem dela. E aí nós passamos por todo o processo de adequação de imagem. Quando eu falo adequação, gente, não é roupa, é postura, é comportamento, é voz. Então, foi encaminhada para uma fono, foi encaminhada para profissionais que eu conheço, que eu confio, e a gente fez todo um trabalho conjunto. Porque o resultado desse trabalho não sou eu só revelo essa pessoa. E foi um desabrochar tão lindo, tão maravilhoso, e a felicidade, ela se apropriou daquilo. Ela se enxergou, de fato. Então, nós fizemos toda essa mudança, adaptação de estrutura de corte, de cabelo, cor, shapes de roupa, peças de qualidade. Foi um trabalho, assim, maravilhoso. E em pouquíssimo tempo, eu vi essa médica, assim, inclusive palestrando, convidada para palestrar em grandes eventos. Como isso muda? Então, isso me move, assim, isso me dá uma alegria, porque eu falo que eu trabalho com essa transformação, com essa evolução do ser humano. É o desabrochar, né? É um desabrochar. Às vezes nem eles, mas se existe a vontade de mudar, é porque você já é essa pessoa. Sim, com certeza. Entende? Você está falando aí de cabelo, eu lembro do meu processo do cabelo liso, né? Quando eu conheci a Clê, meu cabelo era liso, forçado, mas era liso, né? Com progressivas, enfim. E aqui foi, né? Não é assim, Clê, larga meu cabelo aqui, aquele cabelão liso. Cabelo longo liso. E liso. E o que eu percebia, gente? Se vocês olham a Marcela, ela traz características, eu trabalho muito com as energias, porque todos nós trazemos energias yin e yang, né? O feminino e o masculino. Nós somos resultados da genética, pai e mãe. Justamente. Então, quando a gente olha a Marcela ela traz linhas diagonais, linhas retas, ela tem uma postura reta, ela traz muita presença, e uma presença mais yin yang. E olha como Deus fez a Marcela perfeita. Ele trouxe cabelos cacheados. O cabelo cacheado, qual é a comunicação? É o acessível, é o amigável. De um lado, eu tenho uma estrutura reta. Mais masculina, né? Mais masculina. E o outro, eu tenho um cabelo cacheado que quebra essa estrutura, percebe? Então, eu trago aquela médica mais dócil, mais acolhedora. Aí, o que a Marcela fazia? Chapinha. O mais liso possível. O mais liso e reto. Mas é um processo de autoconhecimento, né, Marcela? Porque a gente foi trabalhando isso. Totalmente. E hoje é interessante que eu olho as fotos antigas, eu falo, quem era essa pessoa? E se eu tiver hoje que fazer um alisamento no cabelo, eu não consigo. Não. Porque não vai ser eu ali. Isso. Né? E é só uma parte externa, mas reflete o interior. Não, eu falo que não era a sua essência. Não, com certeza. Você estava pronta. Mas a gente, em função do mercado, em função do mercado da beleza, é o cabelo liso, o cabelo reto, a gente, por falta de conhecimento, de autoconhecimento, você vai seguindo. Justamente. Só que aí o que você fez? O retrocesso. Eu te mostrei, mas a escolha foi sua. Justamente. A decisão foi sua. Muito e depois legal. foi o corte. Vamos cortar esse cabelo, vamos aparecer. Ela tem uma estrutura maravilhosa no ombro, que traz presença, que traz posicionamento. Então, percebe que isso vai muito além da roupa, da além. estética, né? Isso, na verdade, a gente está trazendo o quê? É a sua essência. Quem é você? Justamente. Clê, e pra gente indo para o encerramento, porque se deixar a gente fica horas aqui, né, falando. Qual recado hoje você deixa para os colegas médicos, profissionais de saúde, tanto os mentorados da DocSio, ou os colegas que realmente estão assistindo esse podcast, né? O que você traz para eles, assim, fala, para eles perceberem? Exatamente isso, ter esse questionamento, essa provocação. Será que eu estou sendo visto e percebido como eu gostaria de ser? Como eu sou? Porque quando você, muitas vezes você se veste achando que aquilo é você e está desconfortável. E você não sabe dizer o porquê. E você está passando uma comunicação que traz ruídos. Então, a minha primeira coisa, assim como você estuda para os seus protocolos, para as suas especializações, busque
a ajuda de um profissional da sua confiança para você realmente se conhecer, se entender onde você está, onde você quer chegar e quais as ferramentas você pode usar. Mas a primeira coisa, busque pela sua verdade, pela sua coerência, pela sua essência, porque o que te diferencia de todos é você ser você. É único, né? É É único. único. Clê, muito obrigada Obrigada mesmo eu. por estar aqui conosco e que realmente, assim, é incrível o quanto o seu conhecimento nos auxilia, né, na nossa Que bom. profissão. Isso é Aham, maravilhoso. que bom. E, colegas, o recado final aqui para vocês é o seguinte: a imagem não substitui, nunca vai substituir a sua competência, mas ela comunica o seu valor e ela pode abrir ou fechar grandes portas. Se você gostou aí do nosso episódio de hoje, já comunica aqui, escreve no canal, manda para aqueles colegas que também precisam estar aqui, que no próximo episódio vamos trazer mais conhecimentos para vocês.